Aula 2, aceleração. Primeiro, vamos definir a aceleração média. Como sempre, a gente considera um corpo que desloca numa reta. Esse corpo tem velocidade instantânea que depende do tempo. Vamos pensar que no tempo t1, a velocidade era v1. No tempo t2, a velocidade era v2. Vamos pensar que t1 ou t2 maior do que t1. Quer dizer, necessariamente eles não são iguais. A aceleração média pode ser definida do mesmo jeito como a gente definiu velocidade média. Então, nós pegamos a diferença das velocidades nos respectivos tempos, dividido por diferença dos tempos. Certo? Vamos considerar também esse movimento de um corpo numa reta, numa diagrama, só que agora a gente vai usar não a posição e tempo, mas a velocidade e tempo. Por exemplo, se no tempo t1, a velocidade era v1, nosso diagrama, o corpo ficou nesse ponto aqui. No tempo t2, a velocidade era v2, posição de nosso corpo no diagrama vai ser mais ou menos aqui, certo? Então, entre esses dois pontos, o movimento com velocidade que depende do tempo poderia ser, por exemplo, essa linha aqui, certo? Ponto B, ponto A, certo? Então, a aceleração que a gente definiu, a aceleração média, entre esses dois pontos, A e B, certo? Mas também, como a velocidade instantânea, a gente poderia definir também velocidade instantânea. Então, essa velocidade, aceleração instantânea. Essa aceleração que a gente definiu é entre pontos A e B. A aceleração instantânea, a gente pode definir do mesmo jeito como a gente definiu velocidade instantânea. Então, esse é um limite. Delta t vai para o zero. Velocidade no tempo t mais delta t, certo? Menos velocidade no tempo t dividida por delta t. Então, é isso. Vamos ver o senso diamétrico da velocidade da aceleração instantânea. Ela tem o mesmo significativo diamétrico que velocidade instantânea no gráfico xt, mas a aceleração tem o mesmo significativo diamétrico como a velocidade instantânea, só que no gráfico velocidade contra tempo. Então, nós temos, por exemplo, aqui um ponto C, e vamos considerar o significativo diamétrico da aceleração instantânea no ponto C. Então, nós sabemos que a velocidade instantânea é tangencial de um ângulo entre tangente à curva, no ponto onde a gente considera a velocidade instantânea, e a reta paralela ao eixo t. Do mesmo jeito, a aceleração instantânea é tangente de um ângulo, nesse caso, esse ângulo aqui, entre tangencial à curva da velocidade contra tempo, essa curva que nós temos aqui de A para B, e a reta paralela ao eixo t. Então, a aceleração instantânea no tempo, vamos pensar que esse tempo é tc, e é tangencial do ângulo θc, certo? Então, se você substituir velocidade aqui nesse gráfico por coordenada,
esse tangente desse ângulo é velocidade instantânea. Agora, porque é gráfico de velocidade sobre tempo, tangente do ângulo, θ é aceleração instantânea. Então, por analogia com velocidade, a gente também pode considerar o seguinte problema. Dada a velocidade, aceleração instantânea, achar velocidade também instantânea, que depende do tempo, certo? A gente já resolveu o problema seguinte. Dada a velocidade instantânea, achar a coordenada do corpo, certo? Isso que foi resolvido na aula anterior. Então, esse problema aqui pode ser resolvido do mesmo jeito. Quer dizer, a gente já sabe que aqui precisa da posição inicial, ou não um tempo certo, para achar a posição qualquer outro tempo, certo? Aqui, então, precisa ser dada a velocidade inicial. Por exemplo, no tempo t igual a 0. Dada essa velocidade, a gente pode achar a velocidade em tempo t desse jeito. A gente vai ter velocidade no tempo t0 mais integral de 0 até um tempo t, esse aqui, que está aqui. A gente vai integrar a aceleração instantânea. Certo? Então, isso é parecido como que a gente resolveu esse problema da posição, dada a velocidade. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte da aula 2.